Nossa meditação que temos feito, nosso estudo no livro de Tiago. Hoje nós vamos continuar a exposição que temos feito, capítulo 3 de Tiago, o verso de número 3 e 4. Tiago, capítulo 3, do verso de número 3 e o verso de número 4. Acompanhe aí a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Nós temos meditado no capítulo 3, onde Tiago vai tratar de uma questão muito prática, que é a forma como nós utilizamos a nossa língua. Ele já disse no verso de número 1 e 2 sobre uma palavra de advertência a respeito do uso da língua, dirigindo-se aqui àqueles que tinham uma posição na igreja de liderança, aqueles que eram envolvidos no ministério do ensino da palavra de Deus. E agora Tiago, no verso 3 e 4, fala a respeito do controle da língua. E ele diz que quem controla a língua, controla todo o seu corpo. A língua tem um poder, então, extraordinário para controlar. Ele disse no verso de número 2, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A palavra que ele usa aqui para perfeito varão tem dois significados possíveis. Um significado carrega a ideia de uma perfeição absoluta, de estar sem qualquer tipo de falha ou erro. Se esse é o significado de Tiago aqui, ele está então falando de maneira hipotética, né? Porque nenhum ser humano, a não ser o próprio Senhor Jesus, se qualifica para esse tipo de discurso, de fala perfeita, onde, com o uso da língua, não comete nenhum tipo de pecado. Mas o termo perfeito também pode significar algo que seja completo e maduro. E se esse é o sentido pretendido aqui por Tiago, a ideia é que uma pessoa que não tropeça no que ela fala, ela está dando evidência de um coração que foi transformado e ela está demonstrando, através da sua fala, que é uma pessoa madura. Parece então que Tiago está usando este segundo significado. Ele tem em mente esse sentido de que um cristão que saiba usar a sua língua de forma sábia, ele está dando provas da sua maturidade cristã. Nós nunca poderíamos ser perfeitos no sentido de que Jesus é perfeito. Mas no poder do Espírito Santo, nós podemos desenvolver uma maturidade que se expressa através da nossa comunicação. A ideia aqui é que apenas crentes que são espiritualmente maduros conseguem controlar a sua língua.
Quanto mais nós crescermos numa vida de santidade, mais seremos parecidos com o Senhor Jesus. E assim seremos cada vez mais perfeitos ou maduros, tendo Cristo Jesus como nosso exemplo de varão perfeito. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 21 a 23, diz assim: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Veja que Pedro diz que o Senhor Jesus nos deu um exemplo para seguirmos os seus passos. Então nós podemos ser semelhantes a Cristo Jesus. Evidente que não semelhantes segundo a sua divindade, mas semelhantes a Cristo Jesus segundo a sua humanidade. Jesus foi um perfeito varão, um homem perfeito, que sabia usar a sua fala, que tinha autocontrole e domínio sobre tudo que ele falava. E é nesse sentido que o cristão deve então procurar ser como Jesus foi. E para sermos como Jesus, precisamos desenvolver a maturidade cristã, que diz respeito à maneira como nós nos comunicamos uns com os outros. Então, refrear a língua, controlar a nossa fala, ter domínio próprio sobre o que nós falamos é fundamental. Tiago diz que quem consegue refrear a sua língua é capaz de refrear todo o corpo. Quando ele fala todo o corpo, ele está se referindo à pessoa na sua totalidade, todo o ser. Então, se a gente consegue controlar a nossa língua, língua que não tem limites para pecar, então nós vamos conseguir controlar todas as outras coisas. Se o Espírito Santo tiver controle desta parte do nosso corpo, que é a nossa língua, que é um órgão tão difícil de ser dominado, quanto mais será o seu poder para controlar o restante do nosso corpo. Esse princípio, então, nos fornece a base, né, para interpretar o segundo significado, que é o significado que Tiago está usando aqui de perfeição. Ele está falando então de um cristão que é maduro, cristão que é completo. A ideia de perfeição absoluta não teria então nenhum significado prático aqui. Quando a fala de uma pessoa exalta a Cristo, quando a sua fala honra a Deus, Tiago está dizendo, o resto da sua vida será espiritualmente saudável. Há uma história que é bem interessante, que é até um tanto engraçada, que diz que certa vez um pastor falou sobre uma mulher que era membro da sua igreja, que o procurou, e essa mulher era uma terrível fofoqueira. E um dia ela disse o seguinte para o pastor, ela falou, pastor, eu tenho sentido, eu tenho percebido, eu estou convencida de que eu tenho pecado muito com a língua. E eu tenho feito muita fofoca da vida das outras pessoas. E eu reconheço que a minha língua é um problema, e eu não quero mais prejudicar as pessoas. E o pastor, então, com muito jeito, né, com muito cuidado, perguntou para ela, o que é que você pretende fazer a respeito disso?
sobre a fofoca, sobre a maledicência, que é o seu problema, que é o seu pecado? E ela respondeu: pastor, eu quero colocar a minha língua sobre o altar de Deus. Mas como aquela mulher já havia falado muitas vezes para o pastor que o problema dela era o pecado de língua, de fofoca, e ela nunca havia mudado o seu comportamento, o pastor então disse para ela: minha irmã, não existe um altar tão grande que seja suficiente para resolver o problema da sua língua, né? É claro que existe, sem dúvida alguma, uma solução para o problema da fofoca, para o problema do pecado da língua. Porque o Senhor mesmo diz na sua palavra, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a frustração desse pastor era que aquela mulher não estava decidida a colocar a sua língua no altar. Ela reconhecia que a sua língua era o seu problema, que ela era fofoqueira, que ela falava mal da vida dos outros, mas ela não estava disposta a abandonar o seu pecado da língua. Ela amava falar da vida dos outros. Ela não estava disposta a tomar a decisão que Davi tomou. Lá no Salmo 39, verso 1, ele disse, né? Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Quando Davi fala, né, colocarei mordaça na minha boca, a palavra mordaça significa focinheira, né? Então vou colocar uma focinheira na minha boca para guardar os meus lábios, para controlar a minha língua. E interessante que Tiago aqui, ele vai usar então duas analogias, duas ilustrações para falar sobre o poder da língua e como que a gente precisa desenvolver essa maturidade cristã para controlar a nossa fala, controlar a nossa língua, né? Primeiro, ele ressalta aqui sobre a necessidade de colocar os freios na boca dos cavalos, para que eles obedeçam, né? E ele diz aí no verso de número 3: ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Tiago usa uma ilustração aqui bem interessante, mas muito apropriada, né? Ele fala aqui do bridão, que é aquela embocadura, né? Que está diretamente na língua do cavalo. E quando aquilo está ligado ao freio, às rédeas, é possível o cavaleiro controlar o cavalo. Então, controlar a boca do cavalo, a língua do cavalo, você controla a cabeça do cavalo. E controlando a cabeça do cavalo, você dirige o corpo inteiro do cavalo. Tiago está fazendo essa comparação e dizendo: assim é com a gente também. Se a gente conseguir controlar a nossa língua, nós vamos também ter o controle de todo o nosso corpo. Se nós conseguimos fazer com que a nossa língua seja útil para o reino de Deus, todo o nosso corpo estará em submissão à vontade do Senhor em nossas vidas. Ele usa depois o segundo exemplo, o exemplo aqui do navio. E ele diz aí no verso de número 4: observai igualmente os navios,
que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Esse segundo exemplo aqui do navio, na época de Tiago, não havia assim navios tão grandes, né, como nós temos hoje, os famosos aí cruzeiros, né, que atravessam os oceanos transatlânticos. Os maiores navios daquela época, você vai ter, por exemplo, lá em Atos 27, capítulo 27, verso 37, que foi aquele navio que Paulo viajou lá na sua viagem para Roma, e o texto fala que tinham 276 pessoas a bordo, né, incluindo aí toda a tripulação, os soldados e os prisioneiros. Aquilo era um grande navio naquela época. Hoje os navios são muito maiores, né, cabe muito mais gente. Mas o ponto de Tiago aqui é a comparação que ele faz com o tamanho do navio em relação ao seu leme, que é muito pequeno, mas que, embora sendo pequeno, ele pode conduzir aquele navio mesmo em meio a uma tormenta, né? Mesmo em meio a uma tempestade. Então, o ponto de Tiago é: quem consegue controlar a língua, consegue controlar todo o seu corpo. No caso do cavalo, você consegue controlar o cavalo pela língua, dirigindo o cavalo para onde você quer. E no caso aqui do navio, mesmo no meio da tempestade, você consegue dirigir o navio, né, no meio da tempestade. Ou seja, se você conseguir controlar a sua língua, você vai ser um homem e uma mulher que vai saber conduzir a sua vida, dirigir a sua vida de forma sábia. E mesmo que estejamos como navio passando por uma tempestade, com sabedoria, se controlarmos a nossa língua, vamos também conseguir, com sabedoria, dirigir a nossa vida em meio às adversidades que nós experimentamos no nosso dia a dia. Então, o ponto de Tiago é que controlar a língua é uma prova de maturidade espiritual. É uma prova de maturidade espiritual. E ele nos mostra aqui como alcançar esse objetivo, né? Ele diz logo em seguida, no verso de número 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Tiago aqui ele não oferece muitos detalhes para nós de como alcançar esse objetivo da maturidade espiritual, né? Um ser controlar a língua, mas ele nos dá uma dica aqui interessante, né? Ele está mostrando que uma língua bem controlada, um homem sábio, uma mulher sábia, ele não vai se gabar, se vangloriar de grandes coisas. O que Tiago tem em mente é a inclinação natural, então, de todas as pessoas de se vangloriar, de ser autocentrado, ou como se fala aí na psicologia moderna, né? Alguém que tem um autoconceito de si mesmo, né? Então, quando a língua se vangloria, Tiago vai nos mostrar que ela deixa um rastro de destruição. Ela derruba os outros, né? Uma língua que se é cheia de vanglória, ela tem poder destrutivo, de destruir igrejas, de destruir famílias, destruir casamentos, destruir relacionamentos. A língua cheia da soberba pode levar até mesmo ao assassinato e à guerra. E para que a língua possa ser controlada, então, no caminho certo, nós temos que resistir
a essa inclinação da tentação de nos vangloriarmos, da idolatria do ego, né? Do autoelogio, do reconhecimento de si mesmo. As nossas palavras devem servir para edificação daqueles que ouvem. Não é nada fácil, e nós temos que admitir isso, né? Não é nada fácil controlar a língua. Se Tiago está falando aqui que controlar a língua é algo fundamental para a vida cristã, ele mostra também que é um sinal de maturidade cristã, né? Então, é algo que nós precisamos buscar na nossa vida e desenvolver, que é esse controle próprio. Controlar a língua é fundamental para nós crescermos espiritualmente. Não é nada fácil. E essa mudança, ela só acontece se de fato Deus mudar o coração, né? Porque o homem sem a graça de Deus, ele jamais vai conseguir dominar a sua língua, de maneira que a sua língua seja um instrumento usado para a glória de Deus. Paulo mesmo fala sobre isso, lá em Romanos capítulo 3, ele diz: não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Jesus disse, né? A boca fala do que o coração está cheio. E um homem não convertido, ele não tem controle sobre a sua língua, né? Ele não tem o domínio próprio sobre as suas paixões. Ele revela a sua natureza espiritual através da sua língua. Assim como alguém, quando vai para o médico, né? E tem que a sua língua ser examinada, assim também podemos examinar a nossa língua para ver a nossa saúde espiritual. Somente um coração transformado por Jesus pode usar a sua língua de maneira sábia, para a sua língua ser um manancial de vida. E é somente através da ação do Espírito Santo de Deus que nós podemos controlar a nossa língua. Lembremos que um dos elementos que compõem o fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. E buscar uma vida cheia do Espírito Santo é um pré-requisito para conseguirmos controlar a nossa língua. Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 18 a 20, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente um cristão que busca ser cheio do Espírito, e ser cheio do Espírito é ser dominado pelo Espírito Santo, ser controlado pelo Espírito Santo, ele vai conseguir, pelo poder do Espírito Santo, exercer o domínio próprio, né? Controlar as suas paixões, controlar o seu ímpeto e assim poder controlar a sua língua. Controlar a sua língua. Paulo também escreveu em Colossenses capítulo 3, verso 17, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que possamos pedir ao Senhor nessa noite que ele nos dê essa graça em Cristo Jesus, que nós possamos buscar esse crescimento espiritual para que o Espírito Santo
nos deu o poder de controlar a nossa língua, de exercer domínio sobre ela e nós usarmos a nossa língua, a nossa comunicação, a nossa fala para a glória do Senhor Jesus. Amém?